Olá, eu sou a Vanessa do Amor e vamos juntos ao Nós Dois com Deus, o nosso devocional para casal. Estamos em um desafio de 40 dias e hoje é o dia 19 do desafio, para que você possa ir aplicando esses princípios, esses valores dentro do seu relacionamento e juntos construírem um casamento forte. Tem muita gente que estuda para muita coisa, mas quando se trata de casamento, acha que é de forma orgânica e não é. A gente precisa buscar conhecimento e trabalhar de forma intencional para modificarmos o nosso relacionamento. Então, se você não me segue aqui, já me segue aqui no canal, já curte esse vídeo, já envia para os amigos e vamos juntos construir essa nova realidade de mentalidade. Combinado? Hoje, no dia 19 do nosso desafio, falo o seguinte: o que Deus tem a ver com as nossas finanças? O que Deus tem a ver com as nossas finanças? Pode ficar aí ressoando na sua cabeça. Muitas vezes queremos que Deus abençoe as nossas finanças. Fala a verdade. Você quer uma vitória, você quer que Deus te abençoe, que Deus faça um milagre, porque Ele tem poder para isso. Ele pode fazer um milagre. Acontece que, será que nós estamos na trilha do milagre ou na trilha do egoísmo? Queremos apenas, Senhor, nos sirva, mas nós não estamos te servindo. Nós não acreditamos de fato. Como assim? Você pode me perguntar. Existe um princípio para aqueles que querem ser abençoados. No livro de Provérbios existem muitos, inclusive no livro devocional tem um provérbio que eu destaquei para vocês. Entenda o seguinte: tem muitos princípios, muitas coisas ali alinhadas para que dê um mapa para vocês prosperarem. O livro de Provérbios é isso. É um mapa da prosperidade financeira, emocional, para você saber lidar com as circunstâncias da vida, enfim. Mas eu preciso te lembrar uma coisa muito importante. Minha gente, se você quer ser feliz, você vai precisar da bênção de Deus. Lembra que eu falei no desafio que quando você vive um propósito, Deus vai abençoando, vai fazendo com que seja leve, sabe? Que seja gostoso o seu trabalho, a sua trajetória. E quando nós convidamos Deus para a nossa vida, para nossas finanças, Ele vai requerer de nós confiança e dependência total nele. Vem comigo. Lembra da história de Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. E quando Jesus aparece para Pedro pela primeira vez, Pedro estava vindo de uma noite de pescaria, uma noite exaustiva, e que ele não havia pescado nada. Eu já tive o privilégio, eu digo o privilégio que eu amo, praia, de me hospedar em ilha e ouvir o barulho dos pescadores a noite inteira pescando com um barquinho. E de manhã eles estão com o barco cheio, porque os pescadores vão para o mar, eles sabem qual é a maré, como fazer, qual as correntes. Eles entendem muito bem daquilo ali. Então imagina-se que Pedro, ele sabia como pescar. Ele está vindo de um dia muito frustrante. Ele não havia pego nada. E quando ele ouve Jesus, Jesus fala assim, dá instrução para ele de como ele deveria pescar agora. E ele vai debaixo da palavra de Jesus. E debaixo da palavra de Jesus, ele tem uma pesca maravilhosa, extraordinária. E com aquilo, Pedro nem se importa mais com aquela pescaria. Ele queria mais agora ver Jesus. Afinal de contas, ele havia encontrado um profeta. E ele reconhece isso. Ele estava em águas rasas. Porque tem uma passagem que diz que Pedro sai do barco e vai ao encontro de Jesus. E quando a gente observa, Pedro ele continua numa jornada de relacionamento com Jesus. E quando ele está em alto mar, Jesus fala para os discípulos, vão. E quando chega a noite, Jesus vai sobre as águas para encontrar os discípulos. Quando todos ficam apavorados e Jesus se revela como Cristo ali para eles, Pedro pega e fala assim, então manda eu ter contigo. Jesus fala, venha. E quando Jesus chama Pedro para andar, ali já são águas profundas. Águas profundas fala de profundidade, fala de dependência. Tinham 12, apenas Pedro decidiu andar sobre as águas profundas. De 12 que viam os milagres, que sabiam que Cristo era o Filho de Deus, apenas Pedro teve a iniciativa, e a coragem, a audácia de sair do barco e ir ao encontro de Jesus e Jesus colocar chão para ele andar no meio do oceano. O que eu quero te dizer?
Quero te dizer que quando a gente anda com Jesus, no início, podemos estar em águas rasas, mas com o passar do tempo de relacionamento com Ele, Ele vai nos chamar para águas profundas e vai depender de nós se vamos sair do nosso barco e andar sobre águas profundas ou se vamos permanecer na nossa segurança, aquela segurança entre aspas, dentro do barco. É uma decisão que precisamos tomar. E aí, qual é a sua? Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você andar com Jesus, você vai precisar entender sobre primícia. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Ele não necessita mesmo. Pelo contrário, a gente que precisa da ajuda dele. E quando nós falamos disso, falamos de dízimo, sim, de entregar a primícia. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que eu ganho para que eu possa entregar a Deus como reconhecimento que o que eu ganho vem dele. Então, obedecer esse princípio é atrair o favor de Deus para a sua vida. Não negligencie esse pilar. Tem muitos demônios que são anulados e são, enfim, contidos quando você libera essa primícia para Deus. Porque você diz para ele: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida e que eu dependo totalmente de Ti. Que toda a minha renda veio para mim através da Tua bênção. Então, por isso, tome a minha primícia, assim como Abel fez, de coração, entregando o melhor. O coração dele. A Bíblia diz que Deus não recebeu a oferta, Deus recebeu Abel. Olha que interessante. A Bíblia está declarando que Deus não está preocupado com a oferta, Deus não está preocupado com o dízimo, Ele está preocupado com o coração. Quando eu entrego isso, eu estou entregando o meu coração, a minha confiança está nele. E por isso, Ele providencia um milagre. E por isso, Ele faz coisas extraordinárias acontecerem. Então, quando você entender esse princípio, você vai experimentar de milagres na sua vida financeira. Você vai experimentar de milagres de uma forma que você não vai conseguir explicar. E eu gostaria de você, que já viveu milagres nessa área, coloca aqui nos comentários para edificar a fé de outras pessoas. Para que elas saibam do quanto isso funciona, do quanto isso é real, do quanto isso se manifesta. Eu tenho muitas histórias, que depois a gente pode até falar sobre isso, muitas histórias de milagres que aconteceram por conta da minha liberalidade, da minha fidelidade a Deus, do meu reconhecimento da bênção de Deus sobre a minha vida. Comece. Ah, não, Vanessa, quando eu tiver muito, quando as contas estiverem pagas, aí eu vou fazer isso. Quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Experimenta ser fiel do pouco, que você vai ver onde Deus vai te colocar. Mas esse é um princípio de fé. Então, o convite de hoje que eu estou fazendo, eu sei que não são para todos, porque é para quem tem fé, para quem acredita, para quem quer sair do barco. Tinham 12, só Pedro saiu do barco. Então, se você acreditar nesse princípio, você vai viver coisas extraordinárias na sua vida espiritual. Mas só podemos dar com alegria, entende? Com alegria, com liberalidade. Se não for com alegria, se for com pesar de coração, não adianta. Eu preciso, lembra? Deus recebeu o coração de Abel. Que Deus receba o seu coração. Deus abençoe a sua vida, te faça prosperar. E eu declaro um tempo de prosperidade, da bênção de Deus sobre a casa de vocês. Um beijo e até o próximo episódio.